O sucesso financeiro não depende do quanto se ganha, mas da forma como lidamos com os nossos rendimentos. As ações e as escolhas que fazemos determinam o nosso eu financeiro. Seja bem-vindo, esse é o vídeo 109 do Desafio 365, aqui é Bruno Coraúci. Esse é um breve resumo do livro Como Identificar o Seu Eu Financeiro, do Reinaldo Domingos, da DSOP. E nessa frase, ele já deixa muito claro, o sucesso financeiro não depende do quanto se ganha, mas da forma como nós lidamos com os nossos rendimentos. As ações e as escolhas que fazemos determinam o nosso eu financeiro. Então aqui nós já identificamos que os nossos comportamentos frente ao dinheiro é que são determinantes para o sucesso ou não nas nossas finanças pessoais. Capítulo 1. Conscientização é a palavra-chave. Tópico 1. Tome as rédeas da sua vida financeira. Aqui nesse capítulo, o Reinaldo ele vai falar sobre nós estarmos vivendo agora uma época onde o ter tem muito mais valor do que o ser. Ou seja, nós somos mais valorizados por aquilo que temos. A imagem que a gente estrutura para ser visto pelas outras pessoas. Mas acontece que esse comportamento do ter ao invés do ser tem feito com que as pessoas gastem muito acima do seu orçamento. E isso vem comprometendo o orçamento das famílias brasileiras. De 2000 a 2010, ele aponta aqui no livro que o PIB mundial teve um crescimento de 28%. Nesse mesmo período, o PIB no Brasil aumentou em 42%, principalmente pela classe média, ou seja, a classe média, através dos créditos facilitados, aumentaram o seu poder de compra e isso trouxe um maior consumismo. Consumismo de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, veículos, internet, celular, saúde, educação, cuidados pessoais e viagens. Então, esses pontos foram cruciais aí para o desequilíbrio financeiro na população brasileira. Com isso surge a necessidade, então, de um equilíbrio financeiro para realizar sonhos e ter um futuro mais tranquilo. Neste capítulo, ele vai abordar, então, a importância de se descobrir o seu eu financeiro, que ele traz esse eu financeiro como tomar consciência efetivamente das finanças. Onde você está agora e onde você quer chegar. E, a partir desse ponto, mudar o comportamento com relação ao dinheiro. É o que tem a ver com o que ele apresentou lá naquela frase inicial. Mas para eu mudar o meu comportamento frente ao dinheiro, eu preciso ter clareza. Clareza de onde eu estou, clareza de onde eu quero ir. O ser humano, ele mostra aqui nesse capítulo, ele aponta, que o ser humano não evolui sem dinheiro, não evolui financeiramente devido à falta da disciplina para poupar dinheiro. E isso é muito claro nos dias atuais e vem ligado muito a essa parte do consumismo. Tanto que o tópico 2, dentro do capítulo 1, é resista aos apelos consumistas. A maioria dos brasileiros compra por impulso, compra na emoção. E isso vem representando até 10% do faturamento do varejo. Ou seja, o comércio, de uma forma geral, tem se preparado cada vez mais para instigar esse consumo feito através da emoção. Então, são promoções, campanhas estreladas, por gente bonita, um marketing muito forte
para realmente atrair e fazer com que a gente tenha uma compra quase que automática. E aí, mesmo que em alguns momentos a gente esteja consciente desse processo, de que o comércio vem instigando essa compra, surgem cada vez mais facilidades, né? E essas facilidades acabam, mesmo que a pessoa esteja consciente, fazendo com que a pessoa dê um passo a mais e acabe gastando além do seu orçamento. Então existe aqui aquilo que nós já conhecemos bastante, que é o se dar um presente, né? No caso de eu pensar, poxa, mas eu trabalho muito, eu mereço isso aqui. Vai que eu morro amanhã e não aproveito a vida. E nessa de que eu posso morrer amanhã, ou de que eu tenho trabalhado demais, e eu vou me presentear, e às vezes presentear com coisas que estão acima, né, do meu orçamento, acabam prejudicando efetivamente essas finanças. E esses argumentos ele vai apontar aqui, nesse tópico do capítulo, independe de classe social. Porque aquela classe social que tem um ganho menor, ela pensa assim, como eu ganho pouco, se eu poupar, vai sobrar pouco e não adianta nada. Como não adianta nada, é preferível eu gastar e acaba gastando demais. Por outro lado, quem ganha muito, né, aquela faixa da população que tem um ganho elevado, ela acaba pensando, já que eu ganho muito, eu posso gastar. E aí ela acaba também gastando muitas vezes além do orçamento. Então, num ponto, um acredita que ganha pouco e que poupar não faz sentido e acaba gastando demais. O outro, por ganhar demais, justamente por ganhar demais, acredita que não é necessário poupar e também acaba encontrando um problema financeiro. E aí o processo de conscientização que ele traz aqui, para que você descubra o seu eu financeiro, tem como primeiro passo justamente o diagnóstico financeiro. É através desse diagnóstico que eu vou identificar o equilíbrio. E aí é o próximo tópico que ele traz dentro deste capítulo 1, o diagnóstico do equilíbrio. Equilíbrio financeiro afeta pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais. Então, um levantamento feito na planilha com todas as anotações possíveis para que se tenha clareza, né? Se tenha clareza do que realmente se ganha, do que realmente se gasta. Somente a partir daí é que eu vou ter clareza em relação ao equilíbrio ou ao desequilíbrio financeiro e começar a tomar consciência real de como andam as minhas finanças. Capítulo 2, o caminho do seu dinheiro. Tópico 1 do capítulo 2, relacione os seus ganhos. E aqui ele vai mostrar nesse tópico que nem todo mundo sabe realmente, ou seja, nem todo mundo tem clareza da sua renda mensal. E não é por querer esconder, muitas vezes, que a pessoa não sabe ou ela não responde quando é perguntada quanto você ganha por mês, qual é a sua renda mensal. Não é o fato dela querer esconder, é que efetivamente ela não tem clareza. E aí ele traz um exemplo de uma pessoa que ganha lá seus R$1.000, tem como salário, né, R$1.000 mensais. E essa pessoa, quando perguntada qual é a sua renda mensal, ela vai responder R$1.000. Mas, na verdade, ela não tem os R$1.000 para gastar por mês, porque o salário dela é R$1.000, mas há os descontos que são feitos em cima do salário. Então, o que ela ganha líquido e o que ela efetivamente tem para gastar durante o mês é, por exemplo, R$850. Então, percebe que aqui já há um déficit de R$150. Mas, na cabeça da pessoa, ela
tem ali com ela que ela pode gastar R$1.000. É a falta de clareza. Por isso que a gente fala que as anotações elas são de extrema importância. E aí, eu ficando com aqueles R$1.000 na cabeça e fazendo contas, sem colocar efetivamente no papel, fazendo contas mentais, vamos dizer assim, eu acabo sempre, se eu estiver trabalhando no limite do orçamento, ultrapassando R$150, neste exemplo, do orçamento. E aí, com o passar do tempo, vai vir os problemas financeiros. Então, para conquistar e manter o equilíbrio financeiro, é preciso ter essa clareza do quanto efetivamente eu ganho. Qual é o valor líquido que eu tenho nas minhas mãos para efetivamente gastar no meu orçamento, gastar nas minhas despesas. E aí quem tem a renda variável precisa ter ainda mais atenção, porque isso pode justamente trazer esse engano de uma forma mais intensa. Um mês eu estou num ganho, daí 2 meses aumenta um pouquinho, mas depois recua. E aí se eu fico na cabeça com aqueles ganhos que puxaram para cima, a média para cima do meu rendimento, né, mas depois ele volta e eu não me atento a isso, eu adaptei meu estilo de vida no aumento daquele ganho, eu também começo a ter problema. Então, mesmo para aqueles que têm uma renda variável, como profissionais autônomos e liberais, é preciso ter clareza do quanto entrou de faturamento e o quanto foi descontado de impostos, de todo tipo de pagamento que precisa ser feito como profissional nesta área, liberal ou autônomo, e aí ter clareza efetivamente do líquido que eu tenho para gastar. Então, ele coloca aqui a renda, por exemplo, eu preciso ter clareza como renda o valor do salário, o valor da comissão e valor de bônus que possivelmente eu receba. E aí, aqui eu vou ter a identificação da minha renda mensal. Então, eu sei efetivamente o quanto mensalmente eu tenho ali para as minhas despesas. Depois, eu vou esticar um pouquinho isso e vou fazer a minha renda anual. Eu vou acrescentar naqueles itens que foram citados acima. Então, na renda mensal, salário, comissão e bônus. Na renda anual, vou acrescentar férias, 13º, PL, que é participação nos lucros, né, se houver, e qualquer outro tipo de rendimento que entre na conta. E aí eu vou ter uma clareza de qual é o meu rendimento mensal, de qual é o meu rendimento anual. A partir daí, eu consigo ter uma foto precisa das minhas finanças e, partindo daí, eu consigo melhorar a minha reflexão a partir dessas finanças pessoais. No tópico 2 do capítulo 2, observe o seu comportamento financeiro. E aqui ele traz de novo, só que agora voltado para a despesa. Você sabe responder quanto é o seu gasto mensal? E aí ele aponta que 90% das pessoas não sabem efetivamente qual é o valor da despesa mensal, justamente porque não fazem controle. E algumas pessoas, elas acabam anotando somente as despesas mais elevadas, as principais despesas, conta de combo, de internet, prestação da casa ou aluguel, prestação do carro, somente as principais. E ela acredita que aquilo ali somente seja as despesas dela. E apesar disso ser importante, de já ser um passo importante no controle das finanças, ele não é essencial, porque raramente ele vai demonstrar qual é a realidade. E aí ele aponta que é justamente nas pequenas coisas, nos pequenos gastos, é que o dinheiro acaba indo para o ralo sem uma percepção. Porque nessas grandes despesas, qualquer coisa que se mexe, ela é perceptível. E as pequenas coisas? Por exemplo, e um café diário? Imagina que você tome um café
na padaria, um café, mais alguma coisa para beliscar, e você gaste R$5. Se você tomar isso 2 vezes por dia, na parte da manhã e na parte da tarde, são R$10 por dia. Se você fizer isso 25 dias por mês, vamos tirar aí praticamente os finais de semana, ou 22 dias por mês, são R$220 no mês. Se a gente considerar isso no ano, são aí aproximadamente R$2.500 no ano. E aqui foi citado apenas um exemplo, só um café. Agora imagina as outras pequenas coisas que acontecem no dia a dia, o quanto podem impactar. Então, muitas vezes a pessoa ela tem a percepção de que ganha pouco, mas na verdade o que acontece é que se essa pessoa ela ganhar 10% a mais na renda dela, ela vai subir o gasto proporcionalmente, ou ela tende a subir o gasto proporcionalmente. Se ela passa a ganhar 50% a mais, ela tende a subir os gastos dela, as despesas, também proporcional a isso. E aí ela sempre vai se encontrar na dificuldade financeira. Lembra? Porque, como ele disse lá naquela frase inicial, não é o que se ganha, mas é a forma como se utiliza o dinheiro que impacta no sucesso das finanças pessoais. E aí a importância da clareza de uma foto mensal de receita e despesa. Somente assim é possível enfrentar os obstáculos, né, tendo essa clareza e começar a construir uma reserva financeira. Tópico 3 do capítulo 2, anote todas as suas despesas. Justamente baseado nisso que ele citou no tópico 2, de que o dinheiro vai para o ralo nas pequenas coisas, ele então traz aqui a importância de se anotar tudo, cada centavo que é gasto no dia a dia. Você sabe o quanto você gasta com todas as suas despesas? Aqui foi citado o café, mas imagina lá um chocolate, um pão, guardador de carros, manicures, baladas, enfim, coisas, doações, né, que a gente vai dando ali durante o mês no semáforo. São esses pequenos vazamentos que vão fazer um grande estrago. Então anota tudo, cada centavo, para você ter uma foto real de onde o dinheiro está indo, para onde o dinheiro está indo. E preferencialmente separa isso por categoria, para que na hora de você fazer uma reflexão sobre o seu comportamento, você saiba qual é a categoria que mais está te sugando financeiramente, qual é a categoria que tem mexido mais com o seu comportamento. E aí ele traz essa reflexão, né? Mais importante que saber o valor é saber com o que gastou, justamente para fazer essa análise de comportamento, não somente o valor, mas saber onde gastou. E aí você vai começar a refletir sobre o porquê gastou. Você vai de repente lembrar se você estava num mês ali de estresse, foi para compensar esse estresse, se não foi, o que te motivou a ter esses gastos que de repente estão levando seu dinheiro para o rastro. E aí na hora de fazer essas anotações, é importante que as pessoas que têm rendimento fixo façam por 30 dias, porque essa pessoa ela tende a ter os rendimentos mais padronizados, então acaba ficando mais fácil. Fazendo essa fotografia de 30 dias, já é possível ter uma boa sinalização do que precisa ser feito, do que precisa ser mudado. Agora, para aquelas pessoas que têm rendimento variável, o ideal é que faça esse controle por pelo menos 90 dias, para que depois se possa construir uma média das receitas, uma média das despesas, para aí sim ter clareza sobre essa fotografia financeira. No próximo tópico, ele menciona: não tema a sua
verdade financeira. Para resolver problemas na vida, é preciso enfrentá-los. E muitas vezes é isso que acontece em qualquer área da nossa vida. Quando nós estamos enfrentando dificuldades, nós tendemos a fugir. Nós tendemos a nos esconder desses problemas. E com o dinheiro é a mesma coisa. A pessoa que está passando dificuldade financeira, ela tem dificuldade de fazer essa planilha porque justamente ao tomar nota do que está acontecendo, aquilo começa a mexer intensamente com as suas emoções. E aí é nesse ponto justamente que é importante sentir de fato essas emoções, mesmo que negativas, porque é nessa hora que você vai fazer a anotação e ter esse sentimento negativo que aquilo pode começar a mudar no sentido de eu não quero mais passar por isso, eu preciso mudar os meus comportamentos. Então, há uma tendência à fuga, mas é importante que seja feito, principalmente para quem está apertado nas finanças. Anote tudo. E ao anotar tudo, é muito possível que você fique surpreso com os gastos que considerava sem importância. E aí você vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Esse exercício, ele exige questionar, tá, seus hábitos de uma forma geral. Ele até menciona aqui no capítulo, por exemplo, o hábito de mascar chiclete, de comer pizza, de tomar um café depois de um almoço numa padaria, num restaurante, as sobremesas. Esses pequenos detalhes que, somando ao final do mês, podem representar uma quantia significativa no rombo do orçamento. O exercício que ele propõe aqui é, primeiro, faça uma estimativa de gasto por despesa nos próximos 7 dias. Segundo, anote as despesas no momento do pagamento. Não deixe para fazer isso depois, porque você vai esquecer. Fez o pagamento, toma nota. E hoje isso é muito fácil, porque no celular é possível tranquilamente fazer essas anotações. Terceiro, diariamente ou semanalmente, compare os gastos com as estimativas. O exercício aqui é, então, você criar, repetindo, uma estimativa de gastos por categoria para os próximos 7 dias. Então, você pensa lá, nessa semana, para refeições fora de casa, eu vou gastar X reais. Começou a semana, você começa a tomar nota de todas as despesas no momento do pagamento. Diariamente, ou pelo menos semanalmente, você vai fazer uma comparação em relação à estimativa que você colocou lá no início e efetivamente o que você gastou. Se você fizer isso diariamente ou pelo menos semanalmente, isso vai fazer com que você fique mais próximo do que está acontecendo e até finalizar o mês você consegue ir ajustando para fechar o mês com o orçamento positivo. Se deixar para fazer isso somente mensalmente, o mês já vai ter acontecido e você não terá a oportunidade de fazer os ajustes conforme a caminhada. Tá? Sabendo as suas despesas, você pensará mais nos gastos. Então ele traz justamente isso, que conforme você vai fazendo esse exercício e tendo clareza das suas despesas, a próxima despesa que você vai fazer, a próxima compra, o próximo café, o próximo chocolate que você vai comprar, você vai começar a pensar se efetivamente você precisa fazer aquilo. Isso vai mexer com a sua conscientização em relação a essas finanças. No próximo tópico, dentro deste capítulo, ele traz: aprenda a ler os extratos bancários. Além das grandes e pequenas despesas, faça o mesmo com o seu extrato bancário. A maior parte das pessoas não sabe ler extrato bancário. Qual que é o principal problema que ele traz aqui? É que nos extratos bancários, muitas vezes vem escrito lá limite disponível. Mas esse limite não significa o saldo disponível da pessoa. Saldo é efetivamente o que a pessoa tem para utilizar. O limite disponível é o que ela tem
no cheque especial. E aí a pessoa ela acaba confundindo esses valores, ela vê lá o valor do limite disponível e ela começa a gastar só como se aquele dinheiro fosse dela. E o dinheiro não é dela, o dinheiro é do banco. E depois vai precisar devolver para o banco com juros. É aí onde as pessoas acabam se enrolando. E o exercício que ele propõe aqui, se necessário, é semanalmente imprima o extrato bancário e anote lá aonde está saldo. Você anota em caneta azul, meu dinheiro. Onde está escrito limite disponível, você anota em caneta vermelha, dinheiro do banco. Fazendo isso semanalmente, você vai tomar consciência e ter mais clareza em relação a isso para que nas próximas vezes que você acessar a caixa eletrônica ou acessar o extrato bancário, você ter certeza de qual é o dinheiro que você tem disponível para gastar e não complicar as suas finanças. Do contrário, acaba acontecendo aquela questão de o dinheiro acabar antes do mês. E aí o problema começa a ficar mais complicado. Capítulo 3, em busca do equilíbrio. Tópico, compartilhe sua experiência. E aqui o Reinaldo ele coloca a questão, de como nós gostamos de compartilhar nossas experiências com as pessoas que estão próximas a nós, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Quando a gente tem mudanças de comportamento positivas, quando a gente tem resultado, coisas que a gente considera que foram boas para a nossa vida, a gente quer compartilhar com as pessoas. Só que normalmente a gente não tem esse comportamento frente às finanças. E aí que ele coloca esse exercício, comece a compartilhar também sobre as finanças, de falar para as pessoas como tem sido bom começar a anotar, começar a ter uma planilha e uma clareza dos rendimentos e das despesas, uma clareza em relação às suas finanças e o quanto isso começa a te trazer uma tranquilidade. Por mais às vezes que ainda você não tenha chegado no ponto de equilíbrio ali das suas finanças, que irão chegar se você fizer esse exercício, o fato de você começar a olhar para isso de uma forma mais clara começa a trazer uma tranquilidade de ver que é só seguir os passos que são indicados que os resultados eles virão. E aí, compartilhando isso com as pessoas, vai contribuir para aumentar a consciência das pessoas que estão próximas a você. E quando todos próximos a você começam a ter essa mesma consciência, facilita você continuar dentro do processo para alcançar o seu equilíbrio financeiro. No próximo tópico é corte os pequenos gastos. Então, para acontecer o equilíbrio financeiro, muitas vezes, principalmente nos momentos de dificuldade financeira, é preciso cortar os pequenos gastos. Enquanto você anota, vai refletindo sobre a tua vida, sobre o seu padrão de consumo. É esse exercício que vai aumentar a sua consciência emocional frente às suas finanças. Você vai ter uma visão clara de quais são as suas motivações e os seus impulsos no seu padrão de consumo. E aí você tem o diagnóstico. Aí você tem a clareza dos desperdícios. Faça então esse apontamento por 30, 60, até 90 dias. Tá? Aqui ele aponta justamente isso. Não é preciso que você fique escravo da planilha financeira. E esse é um dos principais medos ou temores que as pessoas têm de iniciar um processo de planejamento, de controle financeiro, ficar escravo da planilha. E aqui ele aponta justamente isso. Se você fizer um bom trabalho em 30, 60, 90 dias e conseguir ter essa clareza dos seus rendimentos, das suas despesas e principalmente do seu comportamento frente às finanças, você não precisa ficar fazendo isso todos os meses. Você pode, de repente, fazer isso a cada 6 meses, a cada 1 ano, anotar novamente para ver se houve mudanças muito bruscas dentro do orçamento. E aí, os outros meses você continua livre, já entendendo qual é o seu padrão de consumo, desde que você esteja fazendo a sua reserva financeira.
Próximo tópico dentro do capítulo, identifique o seu padrão de vida. Independente da classe social, viver com menos do que se ganha é a receita para o sucesso nas finanças pessoais. A gente diz que é andar, por exemplo, 2 degraus abaixo do que realmente os nossos rendimentos permitem. Então, se no meu cálculo eu posso lá comprar um carro de 80 mil reais, ao invés de comprar o de 80, eu compro o de 60, porque não é só o valor do carro na compra, mas é tudo que envolve a manutenção do carro. E aí eu tenho uma folga para manter o meu orçamento, construindo ali a minha reserva financeira. Se eu posso gastar 80 e gasto os 80, isso vai, com o tempo, qualquer deslize, começar a me prejudicar financeiramente. E aí ele coloca aqui a pergunta, né? Para observar essa identificação do padrão de vida. Com os meus rendimentos, eu consigo honrar todos os compromissos do mês ou falta dinheiro? Ou eu preciso fazer grandes malabarismos para conseguir cobrir as despesas mensais? Se eu tiver que fazer grandes malabarismos, muito esforço para me manter dentro do azul ali no mês, significa que eu estou com o meu padrão de vida elevado para aquela minha receita. Agora, se eu consigo pagar todas as despesas do mês de uma forma tranquila, sem precisar fazer esses grandes esforços, ok, eu estou vivendo num padrão abaixo e isso vai me levar a um sucesso financeiro. E seja sincero com você nessa análise, porque se você não for sincero, isso vai ser prejudicial para você. Aprenda a dimensionar as suas escolhas. Será que às vezes nos contentamos com pouco e deixamos até de desejar algo melhor? Então, vamos lá, vamos entender melhor isso aqui. Será que às vezes nos contentamos com pouco e deixamos até de desejar algo melhor? Então, eu me contento com algo um pouco menos, né, para conseguir manter essa reserva financeira? Será que fazemos escolhas erradas justamente por achar que merecemos mais naquele momento? Que é o que ele trouxe lá no início do livro, né? As compensações. Eu trabalho muito, né? Hoje eu cumpri isso aqui, e aí eu vou me presentear às vezes com coisas que estão acima do meu orçamento. E aí avaliar essa relação com o dinheiro, então, é de extrema importância. Verificar quais os hábitos de consumo são necessários e quais são dispensáveis. O próximo tópico é o consumo consciente, que ele traz novamente aqui de não sucumbir às tentações do mercado. Então, o mercado ele vai se utilizar de vários recursos para que a gente consuma. Facilidades nas prestações, o Pague 1 e Leve 2, e às vezes eu acabo comprando, por exemplo, nesse Pague 1 e Leve 2, coisas a mais somente para aproveitar a promoção. Mas aí se eu não uso aquele produto e ele vence, eu estou na verdade perdendo dinheiro e não ganhando. Um outro exemplo que ele traz aqui em relação a essa questão, né, no estilo Pague 1 e Leve 2, é justamente, por exemplo, eu vou comprar um livro, mas se eu comprar um segundo livro eu não pago frete. Só que às vezes o valor do segundo livro é mais alto do que o valor do frete. E às vezes eu nem vou ler aquele segundo livro, só estou pegando por causa do frete. E aí eu compro, esse livro vem, eu engaveto, não leio e acabei gastando mais do que realmente eu gastaria naquela situação. Então, na verdade, ao invés de eu estar me beneficiando, eu estou me prejudicando por consumir coisas que não estavam dentro do meu planejamento de consumo. Pense antes de comprar, principalmente na hora de fazer financiamentos. Por quê? É preciso considerar os gastos invisíveis, né? Ele traz aqui. Muitas vezes a gente acaba considerando, não só no financiamento, mas na hora de comprar um produto, por exemplo, um carro, a gente acaba considerando somente o valor da compra e a gente acaba esquecendo de tudo que vem junto com aquilo.
Então eu compro uma casa, eu vou melhorar o padrão da minha casa, eu preciso entender, por exemplo, que eu tenho custos a mais. Se eu saio de um apartamento e vou para uma casa que tem jardim, que tem piscina, por exemplo, além da empregada doméstica, que pode ser que já aumente o valor porque eu posso aumentar o tamanho da casa, eu ainda vou ter que, de repente, gastar com um piscineiro, gastar com um jardineiro. Então, tem algumas despesas que vêm junto com aquele produto, né? O carro, né? Eu tenho os impostos para pagar do carro, eu tenho combustível, eu tenho o desgaste do carro. Tudo isso precisa ser considerado no momento da compra para que não se tenha surpresa com o passar do tempo, né? E aí ele fala aqui então para esse consumo consciente, gastar entre 70% e 90% da renda. Se você gasta entre 70% e 90% da renda, significa que você está poupando de 10% a 30%. E aí essa é uma boa poupança já para começar a fazer a sua reserva financeira. Capítulo 4, o mapa da mina. Considere sempre a sua realidade. E aqui ele vai fazer uma comparação, por exemplo, de duas pessoas que trabalham na mesma empresa, ambas ganham R$3.000 por mês. Só que um é solteiro, o outro é casado e tem família. Então, o padrão de consumo de cada um é diferente, porque existem... A vida de cada um é diferente. Então, o padrão, aquele que ganha R$3.000 e é solteiro, de repente ele consegue comprar um carro num padrão um pouquinho mais alto, porque ele é sozinho. Mas aquele que tem a família e de repente é só a renda dele, ele tem outras pessoas que dependem daquela renda dele, então o custo dele tende a ser já mais elevado. E ele comprar um carro no mesmo nível que aquela pessoa solteira comprou, para ele pode prejudicar o seu orçamento familiar. Então, é preciso considerar a sua realidade, tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente se compara, né? Nossa, mas fulano ganha a mesma coisa que eu e tem um estilo de vida muito melhor, viaja mais, compra coisas melhores, mas de repente por trás a gente não sabe efetivamente como é que essa pessoa está vivendo. Ela tem pessoas que dependem dela ou não? Você tem pessoas que dependem de você ou não? Às vezes essa pessoa ela gasta menos com outras coisas que você gasta mais. Talvez você gaste mais com refeições fora de casa e essa pessoa não gaste. Ela faz marmita, ela economiza de um lado e acaba usando isso de outro. Então, ao invés de olhar para a grama do vizinho, olhe para a sua. Olhe para a sua realidade, como essa renda ela serve para você e não se comparando com o outro, tá? E aí ele vai trazer essa questão de que o equilíbrio financeiro é justamente ter essa paz de espírito, é você conseguir ter uma boa relação com o dinheiro, uma boa relação com o seu orçamento, com os seus rendimentos, né? Não é uma questão só de número, mas é uma questão de comportamento frente ao dinheiro. E aí ele coloca, né, o dinheiro atrai dinheiro. Quem tem, busca manter e aumentar. É justamente a questão de que dinheiro atrai dinheiro, é que justamente, normalmente, quem tem o dinheiro sabe conviver com o dinheiro, tem bom comportamento frente ao dinheiro e, consequentemente, faz com que esse dinheiro se multiplique cada vez mais. Porque se você pegar uma pessoa que não sabe mexer com dinheiro, ainda que você dê dinheiro na mão dela, ela vai queimar esse dinheiro. E aí não adianta nada, tá? Então, ter dinheiro, ele coloca aqui, ter dinheiro é autoconhecimento. É muito mais do que simplesmente fazer conta de mais e menos, mas é entender justamente os padrões emocionais do consumo, como eu lido com esse dinheiro. Uma pessoa que não sabe quem é, olha que interessante essa colocação. Uma pessoa que não sabe quem é, quais são as suas potencialidades e o que quer da vida e aonde quer chegar, dificilmente terá sucesso financeiro. Percebe mais uma vez que ele traz essa condição de que a questão não é o dinheiro em si, mas é o autoconhecimento. É o autoconhecimento e como eu me comporto frente a esse dinheiro. E aí ele traz aqui no próximo tópico uma reflexão. O próximo tópico é reavalie o seu trabalho.
Pessoas que trabalham com aquilo que gostam, com aquilo que amam, tendem a ter mais sucesso financeiro. Elas tendem a se dedicar mais e, consequentemente, ter mais renda. E todo ser humano, né, ele traz, todo ser humano possui habilidades especiais. Todo ser humano possui habilidades especiais. E aí a maneira como eu uso essas habilidades que me faz também gerar mais renda. Algumas pessoas parecem ainda não ter descoberto para quais trabalhos possuem habilidades. Ou descobriram, mas elas têm o receio de mudar. Então tem pessoas que estão trabalhando naquilo que não gostam e às vezes já até identificaram que têm outras habilidades especiais para fazer outras coisas, mas já não conseguem deixar aquilo que estão fazendo, por vários medos. Outras ainda nem descobriram, nem têm clareza em relação aos seus potenciais, né? Mas o ponto que ele coloca aqui é que se você se encontra insatisfeito no seu trabalho, mexa-se, reflita sobre o que você gosta de fazer e experimente o novo, arrisque. Se prepare para arriscar, mas arrisque. Não fique preso e insatisfeito e infeliz. Isso tem um grande impacto nas suas finanças, na sua renda. Então, ele vai trazer isso, né? Não se acomode. Se você tem um dom, use esse dom. Ainda que você tenha que, aos poucos, ali, equilibrar o que você faz atualmente com algo novo, até que você consiga deixar o velho e assumir o novo, faça. Tá? Pense em ideias novas, pense em novas formas de conquistar, né, mais renda e estruture um plano para colocar em prática caso você precise fazer essa mudança. No próximo tópico, preparado para o futuro. O ciclo do equilíbrio financeiro começa com a conscientização. Então aqui ele vai trazer as fases, né? Como é que eu me preparo para o futuro? Primeiro ponto, diagnóstico, clareza do quanto eu ganho e do quanto eu gasto. Conhecer o meu eu financeiro. Então, o segundo ponto é a motivação, são os sonhos. A partir da reflexão, a partir do diagnóstico, eu faço uma reflexão e conheço o meu eu financeiro. Conhecendo o meu eu financeiro, eu projeto os meus sonhos, motivação. E aí, a partir do momento que eu tenho meus sonhos, eu quantifico e priorizo esses sonhos para realização. Equilíbrio financeiro. Saber o quanto eu ganho, subtrair o que eu preciso direcionar para os meus sonhos e, a partir daí, adequar as minhas despesas. Poupar é um exercício de perseverança. E essa questão do equilíbrio financeiro, ele traz para o hoje e para o futuro já é mais do que validado. Então, muitas pessoas atualmente conseguem viver dentro desse equilíbrio. Viver bem hoje e ainda assim ter uma reserva para os seus sonhos e para ter um futuro tranquilamente financeiro, né? Um futuro financeiro tranquilo. Então, esse já é um processo validado. Se você vai conseguir ou não chegar lá, vai depender do seu comportamento e do tamanho do seu esforço. Basicamente, é isso, né? Então, essa é a importância do eu financeiro. Percebe? Qual é a importância, então, de identificar o eu financeiro que ele traz aqui? Para a gente fechar, eu trago novamente aquela frase que ele trouxe lá no início. O sucesso financeiro não depende do quanto se ganha, mas da forma como lidamos com os nossos rendimentos. As ações e as escolhas que fazemos determinam o nosso eu financeiro. Diagnóstico, clareza do quanto eu ganho, clareza do quanto eu gasto, reflexão sobre o meu comportamento frente às finanças, compras conscientes e reserva para viver bem o hoje e para realizar os meus sonhos e ter um futuro financeiramente tranquilo. O processo ele já é validado, muitas pessoas conseguem viver dessa maneira, o que vai determinar se você consegue
viver dessa forma é o seu esforço, é a sua dedicação. A dedicação de ter clareza em relação ao seu orçamento e viver abaixo daquilo que a sua renda permite, para que você tenha ali uma folga e uma reserva financeira para se estruturar. Espero que você tenha gostado desse resumo. Quero aqui reforçar que este resumo não substitui a leitura do livro. Vale muito a pena essa leitura. Eu vou deixar um link aqui embaixo, caso você queira adquirir esse livro para você fazer a leitura e os exercícios. É um livro que traz exercícios durante os capítulos, assim você pode, enquanto lê, fazer os exercícios para começar a mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento e, consequentemente, mudar os seus resultados. Desejo que você tenha sucesso, que você tenha prosperidade também financeira. Deixa o seu curtir aqui. Obrigado por você acompanhar esse vídeo. Eu te espero no próximo. Um forte abraço.